Gênesis capítulo 1, versículo 22, a palavra de Deus, o Senhor diz: E Deus abençoou, dizendo: multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia 15. Então podemos perceber a ordem de Deus para a multiplicação, né? Frutificação. É uma ordem que Deus determinou lá no Antigo Testamento, lá no princípio. E hoje também o Senhor Deus não mudou, porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente e no futuro. Nós não podemos deixar de falar a respeito da importância da reprodução na família. Né, irmãos? Filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A própria Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos mostra também, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala que a mulher ela será salva em dar luz a filhos. Podemos perceber como é importante a mulher gerar filhos. Como é importante ainda a gente seguir a palavra de Deus. Andar segundo a palavra do Senhor. E não segundo doutrinas de homens. É importante nós priorizar isso na lição, para que nós não possamos ser levados pelo humanismo, pelo hedonismo, que está aí muitas vezes distorcendo os princípios da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo ele diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, é importante a mulher, né, a mulher que é casada gerar filhos. É claro que nós não estamos incentivando a gerar filhos fora do casamento, porque isso é pecado, é fornicação, prostituição. Estamos falando dentro da família, dentro do casamento. Filhos dentro do casamento são a herança do Senhor, não é, irmão? São frutos de Deus que Deus concede a cada um de nós para nós cuidar deles, para nós administrar. São presentes de Deus para a família. Então, mais um motivo para incentivar os irmãos para defender a questão da reprodução na família. Amém? O papel da mulher na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. A sentença divina por ocasião da queda, Noé diz: a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 3,16. Isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem e também à maternidade. A mulher não é inferior, mas o homem é o chefe e pastor do lar. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas. Considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais, a gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Então, depois do pecado, houve uma mudança. Não é? A Bíblia nos mostra aqui que a mulher ela sofria dores de parto. Não é? Assim também como o homem, ele trabalharia, e a terra produziria espinhos para que ele pudesse ganhar o pão de cada dia. Então, houve ali a consequência para o homem e para a mulher. Mas, mesmo assim, ainda é a vontade de Deus que o casal planeje seus filhos. Amém? Terceiro tópico, princípios básicos. Primeiro subtópico, casamento. É a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se da união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexo oposto, que manifestam publicamente o desejo de viver juntas mediante um pacto solene e legal. Não existe um universo entre os seres vivos e inteligentes uma intimidade maior do que a que existe entre o marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. Deus estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa. A declaração, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24 apresenta três princípios básicos sobre o casamento: monogamia, 1 Coríntios 7:2, heterossexualidade, Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 25, e indissolubilidade, Mateus 19, versículo 6. Então vamos estudar passo a passo cada princípio desse do casamento. O primeiro princípio é a monogamia.
O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. As palavras "e apegar-se à sua mulher", versículo 24, aponta para o princípio monogâmico. O texto não diz as suas mulheres, mas pelo contrário, a sua mulher. Essa verdade expressa o pensamento bíblico. 1 Coríntios 7, versículo 2, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Então, não é apegar-se às suas mulheres. Não é como muitos ainda, infelizmente, pensam que o homem nasceu para uma mulher ou 7 mulheres de uma banda. Isso é um pensamento maligno, satânico. Porque Salomão teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 princesas. Né? Hoje a lista do homem tem mais de uma mulher. Muitos homens, infelizmente, por não lerem a palavra, não examinar a palavra do Senhor, podem até ser enganados por tal teoria satânica, que é contra o princípio da monogamia. Deus estabeleceu desde o princípio que o homem apegasse à sua mulher e não às suas mulheres. Então cai por terra esse pensamento satânico, que é uma estratégia do diabo de enganar mais uma vez aqueles que não conhecem a verdade. Mas a Bíblia diz lá em João 8,32: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Terceiro subtópico: heterossexualidade. Um dos propósitos divinos na criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou, e Deus abençoou e disse Deus: "Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra." Gênesis 1, versículo 27 e 28. Quando Deus formou a mulher da costela de Adão, a Bíblia afirma: "Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher." Gênesis 2, 24. Isso mostra que a diferenciação dos sexos assegura as particularidades de cada um na união conjugal, postura necessária à formação do casal. O homem se une sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Provérbios 5,18. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é o de um homem e de uma mulher, dentro do matrimônio. O pai e a mãe são um referencial para a formação tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Então, como nós já falamos, né, o sexo não foi criado para ser realizado fora do casamento. Fora do casamento é pecado, pode se tornar adultério, prostituição, fornicação, e pode tirar o homem da salvação, pode apagar o nome do livro da vida. A Bíblia diz: "Os adúlteros também não herdarão o reino de Deus." Aqueles que são infiéis ao seu cônjuge não herdarão o reino de Deus. Então Deus determinou que houvesse essa heterossexualidade, macho e fêmea, não é? Hoje em dia, infelizmente, estão querendo mudar a lei de Deus, os homens ímpios que não conhecem a verdade, mas no princípio Deus já determinou que fosse macho e fêmea, até por uma necessidade de reprodução. 2 homens não podem reproduzir, 2 mulheres não podem reproduzir. Então Deus já criou os órgãos masculinos e femininos próprios para a reprodução. Infelizmente, esse movimento que existe aí, infelizmente, vem tomando muitas ruas do Brasil, que é um movimento antibíblico. Deus não tolera abominação. Abominação é o homossexualismo. Em nenhum momento Deus vai aprovar igrejas que se dizem evangélicas, que lá permitem o homossexualismo. Essas igrejas não são aprovadas, não têm o selo do Espírito Santo de Deus. Que nós não possamos, infelizmente, vem aumentando o número desses tipos de atores, até o homossexualismo é uma coisa que cada dia mais aumenta, mas a igreja do Senhor deve levantar o estandarte, a bandeira da salvação, a bandeira da santificação para essas pessoas, e dizer que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Se o pecador se arrepender, Jesus perdoa. Mas se o homem ele não permitir que Deus possa transformar a vida dele, infelizmente, esse pecado não tem salvação. A igreja do Senhor tem autoridade para pregar a palavra de Deus para essas pessoas com amor, mas sim falando a verdade, falando que esse pecado não permite salvação, se não houver arrependimento. Não é, irmãos? Então é importante falar sobre também a questão do prazer sexual no casamento,
é normal, né, o esposo e a esposa, eles quererem terem prazer, eles quererem, né, terem momentos de intimidade. Não é pecado desde que não seja realizado o sexo anal, né, porque o sexo anal foge dos padrões que Deus determinou. Né, irmãos? É importante falar sobre isso, né? Mesmo sendo casados, mesmo sendo dentro do casamento, Deus não aprova tais tipos de atitudes, porque o sexo anal já deriva do homossexualismo. Então, infelizmente, né, muitas pessoas até, né, acham normal esse tipo de atitude, mas não é aprovado por Deus. Deus determina todas as coisas adequadamente para as suas finalidades. Amém? Continuando, quarto subtópico, indissolubilidade. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem. E serão ambos uma só carne. Versículo 24, parte B. O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significa indissolubilidade do casamento. Mateus 19, versículo 6. O voto solene de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe, que se ouve nos nubentes numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. Malaquias 2,14. O casamento só termina pela morte de um dos cônjuges. Romanos 7, versículo 3. Pela infidelidade conjugal, Mateus 5,32. Mateus 19, 9. Pela deserção por parte do cônjuge descrente. 1 Coríntios 7, 15. Então, não sendo em nenhuma dessas situações, não é favorável o divórcio. O divórcio, como já falei, volto a falar, foi criado por conta da dureza do coração.